Bom dia a todos. Excelentíssimo professor Gesualdo, representando aqui o ministro da Educação, excelentíssima senadora Fátima, demais autoridades, senadores, deputados presentes, senhoras e senhores aqui presentes. Com grande satisfação, mas também com um senso de responsabilidade, né, que eu venho aqui falar em nome do Fórum Nacional do PIBID e do PIBID Diversidade. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa mesa, feito pela senadora, desta audiência pública, feita pela senadora Fátima, e também parabenizar a senadora por essa atividade tão rica, né, com tantos participantes, com uma participação realmente surpreendente e animadora. Nós agradecemos também aqui a presença nessa sala de estudantes dos cursos de licenciatura, de seus professores, dos representantes do FORPIBID. Me parece que essa não é a única sala, não é, senadora? Tem mais 3 salas aqui no Senado, né, com a presença aí. E tem pessoas lá fora, a colega Márcia aqui, muitos não conseguiram ter acesso ainda, né? Mas devem estar conseguindo entrar. Então, agradecer a presença de todos que se deslocaram para cá hoje, para essa caravana. Eu acho que já demonstrando aí um indicador importante, né, para a relevância desse tema. Agradecemos também a todos que acompanham pela televisão e a internet. Esse a gente não tem como mensurar agora, mas creiam que muitos também nos acompanham pela TV Senado e pela internet. Agradecemos as mais de 100 mil pessoas que assinaram. Aqui eu coloquei 2 volumes, senão vocês não iam poder me ver, né? Mas aqui atrás de mim são 2 pilhas, né, de materiais encadernados, né, com mais de 100 mil assinaturas de pessoas que concordam com a nossa Carta em Defesa do PIBID por mais e melhor formação de professores, por mais qualidade na escola pública. O apoio também incondicional da SBPC, aqui na presença da presidente da SBPC, a professora Helena Nader. Também registra a presença da ANPED, aqui nos apoiando, e todas as principais entidades de representação dos reitores do Brasil. Nós temos aqui o CONIF presente, a presidente da Abruem, agradecemos a professora Adélia, membros do Andifes. O Andifes está reunido agora, nesse momento, né? Mas em contato com a gente aqui pelo Zap, já vários reitores passando informes aqui de que o assunto está sendo tratado nesse momento, simultaneamente aqui ao Senado, e também a ACAF, né? Esse momento é um momento de extrema importância para nós, né? E eu gostaria de registrar a importância política. É um momento histórico de luta em favor da formação de professores para a qualidade da educação básica. E é muito importante ver o quanto a gente conseguiu integrar, né, tantos e diversos atores nessa causa, inclusive suprapartidariamente, para falar do segmento, né, de parlamentares. Mas são muitos de mães, crianças, como infelizmente o vídeo não foi passado de uma forma, né, completa, mas é muito importante ver todos esses atores sociais, sujeitos de direito, antenados e conectados na defesa da educação pública, entendendo que sem os professores a gente não faz mudança nenhuma de qualidade na educação. Aos futuros professores aqui presentes e que nos escutam nas outras salas, eu gostaria de lembrar Paulo Freire quando diz que o que nós estamos fazendo aqui é o nosso dever, porque é dever dos professores conquistar o respeito aos educadores. Cabe aos próprios professores conquistar esse respeito. É um dever irrecusável, não é uma simples escolha. Essa busca de conquistar o respeito a educadores faz parte da atividade docente. É, portanto, como atividade docente, uma prática inerente a esse programa que vocês ouviram falar aqui, ao PIBID. Estamos fazendo isso hoje, reconquistando o respeito por fazer bem feito.
Quando vemos os depoimentos das crianças, infelizmente eu achei que o vídeo seria tratado aqui, mas eu peço que seja compartilhado com todos. Aí, então, é um vídeo extremamente sensibilizador. Temos a certeza que... Mas nós vamos... passamos só uma parte, Alessandra, parte, porque deu problema, mas... É muito bonito. Mas vamos ver no final, tá ok? Vale muito a pena. E aí nós percebemos quantos brasileiros estão empenhados, né, nessa luta pela reconquista do respeito aos educadores, fazendo diferença no cotidiano das escolas, num trabalho contínuo, sistemático, planejado, comprometido com o desenvolvimento integral dos cidadãos de 0 a... né, e aí não tem fim, né, aos mais velhos, né? Então, não estamos nas escolas de braços cruzados, não estamos indiferentes, não estamos acomodados. E nessa luta, as armas que nós usamos são o conhecimento, mas também a alegria e a esperança do verbo esperançar de Paulo Freire. Daí os resultados indiscutíveis do PIBID. Impactos nas instituições, nos cursos, nas trajetórias formativas, em outras políticas. Essa grande mobilização e apoio dos diversos atores sociais e sujeitos de direito desse país a esse programa não é casual, né? Não é casual. É resultado de um trabalho que vem sendo feito há pouco tempo, inclusive, e isso é um fenômeno surpreendente, mas que vem sendo feito com muita qualidade. E aí, me perdoem não entrar em uma discussão mais ampla e mais complexa e me permitam ir direto ao ponto que nos aflige e nos traz aqui, né? O problema que nos traz aqui. Quando essa audiência foi marcada, e ela já havia o requerimento aprovado desde o ano passado, nós estávamos preocupados com o futuro do PIBID, pela precarização que o programa já vinha sofrendo desde 2014. Em 15 de outubro do ano passado, o Dia do Professor, uma audiência realizada nessa casa, e aí eu agradeço aqui a presença, né, do deputado Valdenor, que foi o presidente dessa audiência, realizada na Câmara. Foi solicitado à CAPES transparência e diálogo com as IES, né, um trabalho integrado para que a gente pudesse repensar, redirecionar o programa, fazer com que o programa seguisse num caminho contínuo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, porque a gente entende que, assim como na educação e para a formação para a excelência, a ação contínua ela é fundamental. Uma ação fragmentada, desconectada, desarticulada, só faz com que a gente gaste dinheiro e não chegue a lugar nenhum, né? Então, mas isso não ocorreu. Esse foi um compromisso desde o Dia do Professor, no ano passado, mas, de fato, nós não tivemos avanço nenhum, deputado Valdenor. Infelizmente, apesar de todo o esforço que nós sabemos que a Comissão de Educação da Câmara Federal fez. Mas, para falar dos fatos atuais e ir direto ao ponto, não esperávamos que, por meio de um único ato isolado, antecedendo esse momento tão importante como o de hoje, já programado, já divulgado, que a CAPES tomaria essa medida que gerou, né, toda uma preocupação, decidindo excluir, dentro dessa semana, até o final dessa semana, mais de 45 mil bolsistas serão excluídos, conforme anuncia o ofício 02 da Diretoria de Educação Básica da CAPES. Né? Então, isso está já divulgado para todas as IES. Esse ofício foi da CAPES? Isso. É um ofício da CAPES que diz que os bolsistas que completarem 24 meses agora, né, em 29 de fevereiro, que já é segunda-feira, esses bolsistas não serão, não terão continuidade no programa, e os bolsistas no PIBID podem prorrogar até 48 meses. As IES têm autonomia para gerenciar, selecionar seu quadro de estudantes que demandam formação, né? Enfim, esses bolsistas que serão excluídos não poderão ser substituídos. Né? Então, essa regra, na verdade, de excluir bolsistas quando fazem a formatura ou precisam sair do programa e não admitir que outro bolsista entre no lugar, isso vai aos poucos e desde o ano passado, provocando, num efeito cascata, uma redução séria do programa. De imediato, essa medida causa o desligamento de muitas escolas, de professores
das universidades e professores das escolas que atuam no programa. Para vocês terem uma ideia, quem não está acostumado com o programa, se a gente tem que seguir um regulamento no programa. Esse regulamento diz que devem se formar equipes com 5 estudantes de licenciatura e daí 2 professores formadores, um da universidade e um da escola. Se nesse grupo de 5, um desses bolsistas tiver completado 24 meses, a gente perde esse bolsista. No entanto, a gente está irregular, mantendo 4 bolsistas para esses 2 professores formadores. E a gente precisa também eliminar esses 4 bolsistas, porque nós não vamos ter como continuá-los, independente deles terem 24 meses ou não. Né? Então, eu estou trazendo um exemplo bem nuclear, bem elementar, para vocês entenderem a gravidade da situação. Por isso aqui, 45 mil é o mínimo. A gente tem aqui já um comunicado do coordenador da UFRJ, que diz que lá, já a partir de segunda-feira, a previsão é de uma redução de 67% do programa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, é 80% de redução do programa segunda-feira. Né? E a gente, certamente, não podendo cumprir o regulamento, né, dos 5 mais os 2 formadores, a gente vai ter aí o desligamento de algumas instituições, talvez até também imediatamente. Né? Então, nós temos, infelizmente, né, que ponderar sobre a gravidade dessa medida, né, para um programa que hoje tem um reconhecimento que tem. Nós temos ouvido muito da CAPES e não duvidamos, mas estranhamos, né, de que o programa seja prioridade, de que o programa faça parte do DNA da CAPES, né, são algumas expressões que a gente vem ouvindo. Não duvidamos, mas estranhamos essa postura que, na verdade, acaba por decretar o fim do programa. Essa é uma questão. Decretar o fim do programa pode parecer uma questão polêmica, e eu acho que é uma questão para debate, né? Que a gente talvez não possa aprofundar aqui, mas o fórum tem todas as evidências que vocês possam pedir, imaginar, para mostrar que o programa termina efetivamente. Bom, nós temos aí, falei das causas, dos efeitos. Nós temos, então, já com o simples anúncio aí desde o ano passado, essa instabilidade provocada no programa. E aí, assim, com muito respeito, mas também com muito senso de responsabilidade, que o Fórum precisa colocar que muitas dessas questões e problemas apresentados hoje aqui tiveram um acento e uma ênfase a partir de mudanças na gestão da CAPES. Então, nós já temos problemas desde o ano passado com evasão de licenciandos do programa. O programa incentiva a inserção de licenciandos. Quando retira o incentivo, também dificulta a continuidade desse estudante no curso da licenciatura. A gente tem instituições menores, o risco de licenciaturas, cursos serem fechados, principalmente nas comunitárias, que são fortes e têm dado uma contribuição importante no sul do país. Então, toda a estrutura que foi construída pelo PIBID, todo o edifício que foi levantado a tantas mãos, por meio de ações concretas, contínuas, colaborativas, revelando algo que no começo não estava previsto, mas revelando um potencial notável com o desenvolvimento de todas as demais políticas educacionais. Nós já somos frequentemente chamados para discutir política de implantação de ciência na escola, políticas de letramento, para discutir a base nacional, como o professor Ítalo fez várias reuniões conosco pela inserção que o programa conseguiu, né? E uma aproximação entre universidade e escola, criando uma ponte jamais vista nesse país. Né, que não é uma ponte simplesmente de transferência de conhecimento, mas de trabalho. Então, por isso que nós temos aqui, nós trouxemos e tínhamos encaminhado para a senadora Fátima, são várias as questões que a gente gostaria de estar debatendo aqui, mas eu acho que assim, a problemática está um pouco esboçada das nossas preocupações. O Fórum tem proposições.
E isso eu acho que eu finalizaria dizendo isso. O Fórum, desde sempre e na verdade, o sucesso da política tem a ver com essa gestão democrática. Todos os anos fazíamos reuniões de todos os coordenadores do Brasil, analisávamos os problemas, fazíamos o programa avançar. Então, o modelo de formação atual é um modelo aperfeiçoado a partir da experiência das IES nas escolas. É bem diferente do primeiro, do original, né? Então, o Fórum, ele é, por natureza, propositivo, que tem contribuído com o crescimento, com o desenvolvimento dessa política e tem inúmeras proposições a apresentar, mas que a principal delas é uma solicitação aqui nessa audiência de que esse ofício que decreta o fim do programa até segunda-feira seja revogado e que a gente estabeleça, de fato, e aí a gente precisa muito do apoio dessa Casa Parlamentar, né, para que a gente assegure o diálogo. Senadora, e aqui o deputado também, Valdenor, assegure o diálogo, para que a gente possa analisar a situação com mais calma, com mais detalhe, e, enfim, todas as outras proposições aqui têm a ver com essa possibilidade e necessidade de abertura de diálogo. Agradeço e desculpo pelo avançado aí do tempo. Muito obrigada. Agradecer a participação da professora Alessandra, né? E a voz dela aqui, senador Blário, a quem eu vou passar a palavra, a voz dela aqui é uma voz muito importante, porque ela traz exatamente a voz, né, da realidade do PIBID em todo o Brasil, do ponto de vista do olhar dos professores, dos estudantes. E o tema que ela traz aqui exatamente para qualificar, para enriquecer o debate cada vez mais, porque o que se pretende aqui é exatamente com a mediação a gente apontar aqui as saídas, porque acabar com o PIBID jamais. Eu vou passar a palavra ao senador Blário. Obrigado. Obrigado, presidente. Fátima, eu pedi para falar um pouquinho bem rápido, porque eu tenho outros compromissos, assim como outros senadores, senadoras têm também, mas só para deixar aqui o meu apoio a essa causa, a essa discussão da permanência desse programa, em nome do professor Franciano, que é coordenador de gestão da Universidade Estadual de Mato Grosso. Ele está aqui liderando o grupo de lá, também trazendo essa preocupação com o fim desse programa, conforme a Alessandra colocou aqui agora. Os números de Mato Grosso, nós somos um estado grande territorialmente, mas pequeno de população, mas os números são significativos para nós. Nós temos lá 2.279 bolsistas em 203 escolas que são frequentadas por esses bolsistas e em torno de 42 mil alunos beneficiados. E segundo o professor me falava ontem, que a presença desses professores nas escolas que têm tido esse reforço, essa formação continuada, a mudança é perceptível no IDEB e em outros programas de avaliação que tem no governo. Então, deixar aqui registrada a nossa preocupação pelo Estado de Mato Grosso e também nosso apoio para que o governo busque uma solução. Acho que terminar com um programa, assim, de repente, não é a melhor solução. Eu entendo o problema fiscal, o problema monetário que o governo enfrenta nesse momento e algumas atitudes o governo tem que tomar. Nós temos cobrado isso diuturnamente na tribuna, no Senado, de que o governo precisa acertar as suas contas, ajustar o seu tamanho para a máquina, ou ajustar a máquina pelo tamanho da arrecadação que nós temos. E eu sei que passa por todos os processos. Ninguém vai sair desse processo de ajuste econômico que nós temos no Brasil sem sofrer alguma coisa, né? Tanto na educação, na saúde, nos investimentos, em tudo vai ter algum problema. Mas acho que esse é um programa que merece uma atenção especial. Se não dá para segurar todo, mas pelo menos uma parte. Eu acho que se busca uma negociação para que até não se perca, como disse aqui a professora, não se perca, inclusive, aqueles que
que dão as aulas, aqueles que fazem a instrução, aqueles que estão preparados, que uma vez que você desmonta um programa desse, é difícil remontá-lo, colocar novamente em condições de funcionar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Portanto, presidente, muito obrigado pela sessão da palavra, aqui no meio da conversa, mas para deixar registrado o meu posicionamento, o meu apoio, então, à causa e também à causa dos professores e dos alunos do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Obrigada, senador Blário. Mais uma vez, né, ressaltar que o senhor tem sido um parceiro muito importante nessa luta. A senadora Ângela pediu, eu vou passar a palavra para ela, depois queria pedir a compreensão dos senadores, se a gente podia, senador Dário, que se bem que é o primeiro inscrito, mas se a gente podia só ouvir, é o professor Belchior e, senadora Regina também, e o professor Luiz Dourado. Só falta eles dois. Presidente, poderia Diga. sim, desde que fosse respeitado que eu seria o primeiro orador inscrito. Na medida que a senhora abre para os colegas senadores, fica difícil. Inclusive, a senhora cometeu uma injustiça muito grande comigo. E que, lamentavelmente, então, também vou querer usar a palavra. Tá. Muito obrigada. Não, eu queria só, eu estou fazendo, a senadora Regina, por exemplo, tem um compromisso, ela colaborando aqui, vai lá na comissão e volta, né? Fátima, para não criar um constrangimento aqui com o senador Berger, eu também vou lá na Comissão de Direitos Humanos e depois volto aqui, para que a gente possa ter uma sistemática de funcionamento justo e que um não passe na frente do outro, eu acho que fica mais interessante. Obrigada, eu vou lá e volto. Mesmo assim, eu queria pedir para Vossa Excelência a palavra. Senadora Ângela, agradeço a sua colaboração, até porque, só reforçar que o segundo momento, senadora Ângela, desta presente audiência, a meu ver, vai ser um dos mais importantes para que nós possamos aqui tirar os devidos encaminhamentos. Com a palavra, o senador Dá. Bem, eu quero saudar Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, professora e uma professora aqui no Senado Federal também. Eu quero saudar as demais delegações que nos honram com essa presença, especialmente a delegação de Santa Catarina, a quem eu represento, nas pessoas das professoras catarinense Gisele Maria Serve e Adriana Mendonça Destro. E também quero saudar o representante do sistema da Associação Catarinense das Fundações Educacionais de Santa Catarina, o senhor Adriano. E quero também cumprimentar os nossos convidados. De fato, eu tenho a convicção de que este debate que estamos travando nessa audiência pública é de extrema relevância, não só quando consideramos a conjuntura da redução dos recursos para a educação, mas, sobretudo, num contexto de discussão de políticas públicas educacionais efetivas de natureza estruturante. Estamos diante de um momento crucial e extremamente importante e preocupante na formação, na profissionalização dos nossos jovens e de forma a garantir um futuro melhor para o Brasil e também de desenvolvimento para o nosso país. E incentivar a formação de mais e melhores professores é uma missão básica de todos nós. Mas não é o que temos testemunhado, não é o que estamos observando, não é o que está acontecendo. Se por um lado é no professor que se deposita grande parte da responsabilidade pela condução do processo de consolidação de novos paradigmas científicos, éticos e culturais, por outro lado é verdade também que ele está destinado a um lugar socialmente desvalorizado. E o corte do orçamento do programa institucional de bolsas de iniciação à docência, o PIBID, reforça, sobretudo, esse paradoxo que eu defendo. É mais um forte desincentivo, além de tudo, para os nossos jovens entrarem para o magistério. Vejam que pesquisas indicam uma constante diminuição de matriculados em cursos de licenciatura específicas, como física, matemática, química, entre outros. Da mesma maneira,
A desistência nesses cursos pelos matriculados é muito alta, estimada pelos dados que recebi em torno de, muitas vezes, chegando a 70%, por incrível que possa parecer, né? E é nesse contexto que convivemos com uma preocupante carência de professores nas áreas científicas. No caso de formados em física, por exemplo, só para dar um exemplo, o quadro da ausência de professores é alarmante. Conforme dados do Censo Escolar de 2013, apenas 26,8% dos professores de física em exercício no ensino médio possui formação específica para suas competências. Que educação nós esperamos para o futuro, se esta é a triste realidade do presente? Infelizmente, é difícil de entender esse cenário. É inegável, senhora presidente, que, no longo prazo, testemunhamos um quadro desolador para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Também gostaria de salientar que o PIBID não pode ser concebido somente como um programa de incentivo aos novos profissionais da educação, já que atua também em outros eixos importantes da sociedade brasileira. Quero ainda mencionar que a presença de universitários em sala de aula, inegavelmente, oxigena e dinamiza o ensino com novas ideias e com novas metodologias. Como se vê, senhores convidados, senhoras convidados, demais participantes dessa importante e relevante audiência pública, não se trata apenas de um incentivo financeiro para os bolsistas. É, de fato, uma das poucas políticas educacionais que já traz resultados no presente. E é como se o governo federal estivesse ignorando isso, de que é sobre os ombros do professor que reside a responsabilidade de formar consciências e preparar o nosso futuro. Portanto, eu quero compartilhar da ideia de que, ao contrário da redução do número de bolsas, é fundamental ampliar iniciativas exitosas como essas, que geram perspectiva de um novo horizonte na formação inicial dos professores brasileiros e de ganhos para toda a sociedade. Na minha opinião, a educação deve seguir uma receita simples: respeitar e valorizar o professor de maneira a garantir o futuro do aluno, que, no final das contas, representa fundamentalmente a esperança básica de um futuro melhor. Portanto, não espere de mim a possibilidade de diminuir, de reduzir e de subtrair recurso para a educação brasileira. Muito obrigado. Agradecer a participação do senador Dário Berger, e vamos agora passar a palavra imediatamente para o professor Belchior, depois para o professor Luiz Dourado, em seguida para a gente abrir aqui para o plenário. Senador Dário, dizer que a audiência está batendo recorde do ponto de vista de participação popular, através do E-Cidadania, viu? Enfim, mensagens do país inteiro, viu? De todas as regiões, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, chegando aqui. E eu estou dando aqui uma olhada, porque são muitas mensagens, mas só aqui dizer que todas elas expressam aqui a preocupação com relação exatamente aos rumos, professor Gesualdo, do programa. Então, o pessoal está acompanhando aqui atentamente, né, claro, enfim, reforçando aqui a importância do programa e, ao mesmo tempo, a expectativa, deputado Valdenor, deputada Rosário, com relação aos rumos do programa, o que é natural. Vamos passar agora, imediatamente, a palavra para o professor Belchior, como já disse, para nossa alegria, reitor lá do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Aliás, vai deixar a reitoria em breve e vai ser substituído pelo professor Willis, aqui também presente, né? E o professor Belchior traz aqui exatamente a voz do CONIF. Professor Belchior, com a palavra. Bem, bom dia a todos e a todas.
Quero saudar a mesa, saudando a nossa senadora Fátima Bezerra, uma entusiasta, uma lutadora pela educação do Brasil, não somente do Rio Grande do Norte, uma luta pelo Brasil. Quero saudar a Alessandra, a coordenadora do FORPBID, saudar a professora Irene, aqui representando a CAPES e a diretoria que ela coordena, que coordena esse tão importante programa, saudar o professor Gesualdo, o secretário da CESU, da Secretaria de Ensino Superior, saudar aqui Luiz Dourado, representando aqui o Conselho Nacional de Educação, que tem atribuições e prerrogativas, né, muito diretamente ligadas a essa discussão que está aqui hoje sendo posta. Quero fazer uma saudação especial à professora Andresa, que é a coordenadora do PIBID lá do meu estado e da minha instituição, e o professor Willis, que é o reitor eleito, como disse aqui, a senadora Fátima Bezerra, aqui também presente e acompanhando essa discussão. Eu quero fazer primeiro um registro, depois um depoimento e, no final, um apelo aqui. Tá? O registro, assim, estou concluindo a minha segunda gestão à frente da instituição e passei também pela presidência do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal, o CONIF, e aqui estou representando o presidente, o professor Marcelo Bender Machado, lá do Instituto Sul-Rio Grandense, que não pôde estar aqui nesse momento. Nesses 8 anos à frente da instituição e como presidente do Conselho, observando e conhecendo a rede federal, dos institutos federais, dos 2 Cefetes e do Colégio Pedro II, eu pude perceber o quanto o programa de Bolsa Iniciação à Docência, esse programa PIBID, ele fez diferença na formação de professores. E aqui, tanto a professora Irene quanto a professora Alessandra, quando fala do PIBID, geralmente se reporta a universidades, mas os institutos federais atuam fortemente, até por prerrogativa de lei, com 20% da sua oferta na formação de professores. Então, hoje temos mais de 608 unidades de ensino espalhadas pelo Brasil, interiorizadas, né, nos rincões do país, fazendo licenciaturas, formando professores, qualificando a educação básica desse país através da qualificação dos professores que estão nas redes públicas, municipais e estaduais, não somente na formação de novos professores. E tem feito uma grande diferença. Eu estou há 8 anos, né, finalizando minha segunda gestão e fiz, durante esse tempo, diversas formaturas, diversas colações de grau, solenidades de colação de grau. E, antes do PIBID, as licenciaturas, principalmente nas áreas das ciências da natureza e da matemática, eu ia a formaturas de turmas com 5, 10 concluintes. Após o PIBID, faço formaturas hoje com 20, 25 de turma de 40, até 30 concluintes, tá? Fazendo aí a sua formação e concluindo os seus cursos com qualidade. E qual é a grande diferença do PIBID? É que esses concluintes, através da motivação e do estímulo, porque ele já está vivenciando o locus do seu trabalho futuro, que é a sala de aula, presente nas escolas municipais e estaduais, o contato direto com o aluno, o acompanhamento do professor, orientador na instituição de que ele pertence, a que ele pertence, e na instituição onde ele está atuando, isso faz toda a diferença na orientação e no estímulo à sua formação e à qualidade do que ele vai fazer futuramente. E ele está ali já tendo um laboratório, é um laboratório vivo, presencial, onde ele está atuando e ali se formando e qualificando o seu fazer. Então, essa diferença que é feita para esses alunos é muito grande. E percebemos também que a permanência e o êxito, né, e aí foi dado já na conclusão, ela se dá com muito mais qualidade. E isso é um problema na educação brasileira, onde ingressam muitos e saem poucos. Nós temos um funil nas universidades e nos institutos federais também, e até nas instituições privadas, né? Muitos ingressam, mas não saem na mesma quantidade que ingressa. Então, a eficiência do ensino termina sendo prejudicada e, portanto, o custo aluno no final, o custo para a nação, sai muito maior. Então, um investimento desse do PIBID na formação docente, na preparação do aluno, futuro professor, para estar em sala de aula, e fazendo com que ele permaneça na instituição no seu curso e obtenha êxito, isso faz uma grande diferença. Tem feito uma grande diferença.
para a eficiência geral do sistema. É lógico que a gente não quer que não tenha cortes, não é só no PIBID. São em todas as ações da educação brasileira, como disse aqui o senador Dário Berger, né? São em todas as ações. Estamos passando por um momento de crise, né, no país. Crise orçamentária, financeira, diversas crises aí que temos, política inclusive. Mas precisamos superar todas elas. E a melhor forma de superar as crises, senador Romário, é investir na educação. É formar os cidadãos e cidadãs brasileiras para que possam dar o retorno à sociedade na sua competência, fazendo melhor e avançando na formação dos meninos e meninas que são os futuros gestores desse Brasil e os futuros, né, trabalhadores para alavancarmos e sairmos desse momento de dificuldades. A educação é a mola básica. Então, precisamos ter uma atenção especial em tudo isso para poder fazermos. Um depoimento que eu quero dar aqui. Tivemos recentemente no meu estado, e não foi diferente em outros estados, né, concurso para professores, concurso do governo estadual para professor lá. Formamos física, química, matemática, biologia, geografia, licenciatura em espanhol, informática, diversas licenciaturas dentro da nossa instituição. O governo fez um concurso, e a senadora Fátima bem sabe, regionalizado. Lá são 16 diretorias regionais e fez por diretorias, nos rincões do Estado, que antes tinha dificuldade de preenchimento, porque somente a Universidade Federal e a Universidade Estadual, uma fica em Natal e a outra em Mossoró, que era a sede de Mossoró, formavam professores. Está aqui o professor Pedro Fernandes, que é o reitor da UERN, da nossa Universidade Estadual, formavam professores. E os professores formados em Natal, com sua base familiar em Natal, não queriam se deslocar, não concorriam para ir para os rincões do nosso Estado. Lá para Pau dos Ferros, lá para Tenente Ananias, lá para os rincões do Estado, né, o Alto Oeste Potiguar. Isso era uma dificuldade. Principalmente nas áreas das ciências, da natureza e da matemática, física, química e biologia, que temos grande carência no Brasil ainda. Como foi falado aqui, apenas 27% dos professores, né, têm formação na física e estão atuando. Então, precisamos qualificar. Nesse concurso que houve agora, mais de 200 egressos do IFRN, somente do IFRN, aqui eu não estou computando a UFRN, Josualdo, que também teve muitos aprovados lá, porque a interiorização da universidade, através do reúno, do reordenamento das universidades e a expansão da educação profissional, né, que teve um grande crescimento e a inserção e a interiorização, principalmente, isso tem feito uma diferença enorme. E tivemos mais de 200 aprovados e, na sua quase totalidade, egressos do PIBID. Então, foram bolsistas do PIBID que foram estimulados a participar de um concurso desse e hoje vão ser professores que estarão presentes daqui a pouco na sala de aula, fazendo a diferença na formação básica, melhorando o ensino médio e melhorando o ensino fundamental dessa nação. O salto na educação, ele não acontece do dia para a noite, né? Leva um tempo. Se planta hoje e se colhe amanhã. Temos muito investimento, como disse aqui a professora Irene. Precisamos, Irene, e aí eu concordo, concatenar essas ações todas, né, integrá-las para que trabalhem conjuntamente, para que a gente possa otimizá-las. Mas isso não quer dizer que a gente possa reduzir um programa da importância do PIBID. Precisamos, sim, aperfeiçoá-lo. Precisamos aperfeiçoá-lo para dar mais resultados. No meu entendimento, eu acho até que o PIBID devia ser censitário. Todos os alunos de licenciatura deveriam fazer parte do programa. E não precisa necessariamente, e aqui é um chamamento para todos que estão nos assistindo pela web ou aqui presencialmente, bolsistas. Podemos ter PIBID voluntário. Precisamos estimular o voluntariado nesse país também. Que os alunos participem do programa voluntariamente como estímulo e como laboratório para o seu trabalho futuro. Tá? Então, quero aqui fazer um apelo final para o Ministério da Educação, para a CAPES, para todo esse Congresso Nacional, o Senado brasileiro que está aqui presente, para que trabalhemos pela manutenção desse programa importante e pela manutenção das verbas integrais para a educação. Muito obrigado.